Agora, Brasil, um país subordinado ao capital financeiro internacional, dá para sair disso sem um grande projeto nacional? Eu me pergunto se dá para sair disso sem um grande caudilho. Verdade? Ainda? Verdade. Ainda? Mas por quê? Veja Ainda? bem, mas um grande caudilho... Voltamos a quem? Você pega, você teve alguns grandes caudilhos desse país. O primeiro grande caudilho foi Dom Pedro I. Foi Dom Pedro I que com 24 anos fez uma constituição que durou 50 e fez um império que existe até hoje. Né? Essa terra imensa foi ele que fez. Eu diria que o segundo grande caudilho foi o general Góes Monteiro, que, coronel, liderou uma revolução, foi promovido a general, pôs os tenentes no seu lugar, levou o Getúlio a dar o golpe de Estado de 37, depois o Getúlio em 45. Sem bebida nenhuma, Góes Monteiro. Eu não diria tanto, mas... eu não diria tanto. O outro grande caudilho foi Getúlio Vargas, que nós desprezamos e nunca estudamos direito. Como é que você acredita que hoje possa existir um caudilho nesse país onde todos nós gritamos contra? Você, inclusive. Eu não grito contra os caudilhos, eu grito contra os falsos líderes. Os homens que dizem que pretendem... Veja, o caudilho tem uma grande bandeira. O caudilho tem uma grande bandeira. O caudilho, ele te comove. Veja, eu citei 3 nomes, não é exato? O Getúlio foi talvez o último caudilho. Você se recorda, é do nosso tempo. Bota o retrato do velho, bota o retrato do novo. Claro. Eu, na morte dele, atirava na Uni, dava tiro na Uni lá em Porto Alegre. na Uni não, perdão. Na UDN. Na UDN. Na UDN, quer dizer, a troco do quê? Porque ele te comovia. Ele tinha um projeto que você reclama, não é certo? Um projeto muito difuso. Se você lê o diário dele, você percebe que ele é um homem sofrido. Hein? Ele não é um romântico. Não é um romântico. Ele é um homem sofrido. Ele é um homem que sabe que depende do exército. Mais que João Goulart? Eu diria que ele é mais que o João Goulart. Porque ele termina os diários dele em 1942, mais ou menos desta maneira. Para que continuar escrevendo estas coisas? Ponto. Não escreve mais. Quer dizer, é um diário curiosíssimo, porque nos mostra todo, digamos assim, o jogo das pessoas. Eu não estou entendendo direito, Oliveiros Ferreira, eu não estou entendendo direito. Quero saber o seguinte, Você está me dizendo que eu sou romântico? Sou. Não, eu quero saber o seguinte, quem é que você diz, pega o mundo, pega Gengis Khan, pega Mao, pega Xu Enlai, quem é que você queria como caudilho nesse país, transfigurando essas figuras? General de Gaulle. Meu Deus, aquele que em 68 não deixou as pessoas fazerem nada. Como não deixou fazerem nada? Aquele que não queria a Argélia livre. Perdão. Como não queria a Argélia livre? Em 68 ele acabou com a possibilidade da imaginação no poder. Veja bem, como é que ele acabou com a possibilidade da imaginação criadora? Ele foi se assegurar primeiro do apoio do exército, porque ele ia fazer alguma coisa. Se assegurou do apoio do exército e o general Maciel. Depois ele convocou eleições gerais, dissolveu a Câmara e convocou eleições gerais. E os estudantes que estavam querendo a imaginação ao poder, quando se convocaram as eleições gerais, pararam. Mas veja bem, os estudantes foram contra tudo. E de repente o general disse assim, tá bom, vocês podem continuar fazendo a sua bagaça, tudo mais, o seu Xianli, mas vai haver eleição. Você preferia quem, de Gaulle ou os estudantes? Eu prefiro o de Gaulle. Pensa um pouco. Não, estou falando sério, eu prefiro o de Gaulle. Não me provoca, Olivier. Não estou provocando, você que está me provocando. Eu quero saber o seguinte, você que é o maior oral aqui, é possível defender uma economia de mercado no mundo de indigentes como o brasileiro? Não. Traduza. Não. Mas eles vivem falando que vão fazer isso. Eles vivem falando porque eles estão no pensamento único, bom dia. É stalinismo isso? O que é o pensamento único? É. Pode ser nazismo, se você quiser. E você colocaria o Stalin como um caudilho? Não, Stalin é um grande secretário-geral. É um grande secretário-geral que conhece as coisas. O síndico de um prédio? É o grande síndico de um prédio que conhece todos os podres de cada um dos condôminos. No que o Brasil e a América Latina se confundem e no que se distanciam? Se confundem na utopia da união. Se distanciam pela história, pela população,
pelo tamanho, pelo fato de que lá fora ainda nós somos vistos como imperialistas. E como é que você começou a falar? Se confundem? Não. Eles se, digamos assim, se assemelham pela utopia. Por quê? Que é a utopia da unidade latino-americana que está na última Constituição. E para que serve a utopia? Se você tiver alguém que a conduza, ela serve para tirar a gente do marasmo. Galeano, por exemplo, acha que sim. Você dá um passo, a utopia dá 2 passos. Você dá 2 passos, a utopia dá 4 passos. Para isso serve a utopia, para a gente seguir caminhando. Para a gente seguir caminhando. Mas é preciso que alguém nos indique o caminho. Mas você está anti-Brecht por excelência, hein? Feliz do país que precisa de heróis. Mas é evidente que nós precisamos de heróis. É curioso, nós estamos destruindo todos os heróis. Estamos destruindo o passado. Que heróis eram esses? Ué, você teve heróis, você teve Dom Pedro, você teve os homens, digamos assim, os fundadores do Império, você teve o Zé Bonifácio, que ninguém conhece, você teve... Fala de 30 anos para cá para mim. De 30 anos para cá, você não tem. Por quê? Porque há um esforço, eu diria que consciente. Eu não gosto de falar nessas coisas, porque dá a impressão que tem um doutor Fumanchu aí conduzindo o processo. Não é verdade? Não tem o doutor Fumanchu, é o processo mesmo que conduz tudo. Mas de uns anos para cá, você reduz tudo à expressão da galhofa. Quer dizer, veja, o Dom João VI é um comedor de frango. Só que comer frango com a mão era uma coisa habitual naquele tempo. E depois a gente se esquece que Dom João VI trouxe com ele a biblioteca. Ora, para alguém carregar no navio daquele tempo uma biblioteca, não pode ser fugindo. Né? Devia ser dentro de um plano. A gente esquece isso. Carlota Joaquina, a gente apresenta daquele jeito que foi apresentada. Carlota Joaquina tinha uma grande visão geopolítica. Ela queria anexar o que foi depois a província cisplatina, porque a Argentina não poderia controlar as 2 margens do Prata. Ela era tão, digamos assim, tão importante que na Bolívia houve alguns utópicos que chegaram a pensar em lhe oferecer a coroa de rainha. Depois Dom Pedro I. Dom Pedro I virou um garanhão. Se esquecemos que ele fez um império, que ele fez uma Constituição, que ele fez o hino da independência. Mas o Garanhão é o que a gente mais inveja nele. Pois é, mas esquece o resto da nação. Na hora que você esquece que ele fez um império, que ele fez uma Constituição, que ele, digamos assim, agilizou um país, que ele construiu um país mal construído, 1800... Você está com esse passado, eu acho que o futuro já passou também. Veja, eu diria que o risco que nós todos corremos, em grande parte por causa de românticos, não como eu, que clamam pela necessidade da ética na política. No instante que você reclama a ética na política, você divide o bem e o mal, certo? Maniqueistamente. Mas é evidente, é a ética. O que é a ética na política? Não tem o famoso toma lá e dá cá. Sem o que você não consegue governar, não é certo? Com isso você elimina o diálogo. Eliminando o diálogo, você elimina a política. E você vai... A política é como a esfinge. Se você não decifra, sabe resolver, não decifra, ela te engole. Lula poderia ser um caudilho? O Lula... Não. Ele não tem o jeito de caudilho. Caudilho não poderia modificar o jeito? Não. Você nasce caudilho. O general de Gaulle foi o grande caudilho da França, não é certo? Ele nasceu caudilho. Um homem que como capitão, quer mudar a doutrina militar do país, lutando contra todos os generais, que foge, que deserta, a rigor é isto, não é certo? Que deserta para salvar a honra da nação. Esse é um grande caudilho, rapaz. Venezuela, últimos episódios. Chávez. Habla. Está tentando fazer a sua revolução. Num país que... É um caudilho? Quase, eu diria quase. Talvez a origem militar o prejudique.